Esse jogo do Sonic foi apagado, mas continuou aparecendo no computador das pessoas. E o mais estranho, todas elas disseram a mesma coisa antes de parar de falar sobre isso. Ele sabia meu nome. Era uma sexta-feira à noite, 11h47. O tipo de horário em que tudo já está silencioso e qualquer coisa fora do normal parece mais intensa. Foi nesse momento que o e-mail chegou. De um amigo antigo, Lucas. Fazia meses que eles não se falavam. Nenhuma mensagem antes, nenhum aviso. Só um assunto. Joga isso, por favor. E um anexo, um arquivo compactado. Nome simples, Sonic X. Sem descrição, sem contexto. Só isso. No começo, parecia só uma brincadeira. Talvez um jogo modificado. Uma versão estranha de Sonic the Hedgehog. Mas tinha algo errado. O arquivo demorou mais do que o normal para extrair. O computador travou por alguns segundos. E quando voltou, a pasta estava lá, sozinha, como se já estivesse esperando. Ao abrir o jogo, nada aconteceu por alguns segundos. Só uma tela preta, silenciosa, sem música, sem logo, sem nada. Até que, de repente, a tela cortou direto para o menu. Mas não era o menu normal. O fundo era escuro demais, as cores desbotadas. E a música não era música, era um som baixo, distorcido, quase como um sussurro passando ao contrário. Mesmo assim, ele clicou em Start. A primeira fase começou, mas não com Sonic. Era Tails, sozinho, sem HUD, sem anéis, sem inimigos, sem objetivo. Só um cenário, vazio demais. Tails começava a andar automaticamente, e você não podia parar, não podia voltar, só seguir em frente. Depois de alguns segundos, algo estranho começou a acontecer. O cenário se repetia, a mesma árvore, a mesma pedra, o mesmo pedaço de chão. De novo, e de novo, e de novo, como se o jogo estivesse preso, ou pior, como se estivesse levando ele para algum lugar. Então, Tails parou, do nada, sem motivo. E ali na frente dele, Sonic, parado, de costas, imóvel, silencioso. Por alguns segundos, nada aconteceu. Nenhum som, nenhum movimento. Só aquela imagem. Até que Sonic se virou, os olhos, completamente negros, sem vida, com pequenas pupilas vermelhas, brilhando. E um sorriso, largo demais, aberto demais, errado demais. A tela piscou. Um som agudo estourou nos alto-falantes. E então, gritos. Não gritos de jogo. Gritos humanos. A imagem sumiu. E quando voltou, Tails não estava mais lá. A segunda fase começou imediatamente. Sem transição. Sem aviso. Agora era Knuckles. O cenário era diferente. Vermelho. Escuro. Como se tudo estivesse apodrecendo. O chão parecia pulsar. E o silêncio era ainda pior. Knuckles começou a andar. Dessa vez você tinha controle. Mas não importava, porque não havia para onde ir. Só um caminho, sempre em frente. Então as mensagens começaram a aparecer. Na tela, sem caixa de diálogo. Sem fonte de jogo. Como se estivessem sendo escritas por fora. Você não pode fugir. Alguns passos depois, eu estou te observando. E então, você quer brincar? Nesse momento, o jogo travou, ou parecia travar, porque o cursor do mouse começou a se mover sozinho, lentamente, arrastando-se pela tela, como se alguém estivesse controlando. E então ele apareceu de novo. Sonic X, mais perto, muito mais perto, o rosto ocupando quase toda a tela, o sorriso maior, os olhos fixos, direto no jogador. A tela ficou preta. Silêncio absoluto. E então, a última parte começou. Sem personagem, sem cenário, só escuridão. Por alguns segundos, nada aconteceu. Até que uma imagem surgiu lentamente. Sonic, de frente, parado, olhando. E então o texto apareceu. Eu sou Deus. O jogo travou, mas dessa vez não voltou. O computador começou a agir sozinho. Pastas abrindo. Arquivos sendo arrastados. Janelas surgindo e fechando. Rápido demais para acompanhar. E então, uma coisa estranha. Muito estranha.
O nome do arquivo mudou. Não era mais Sonic Place. Era o nome dele. O nome do jogador. Nesse momento, não parecia mais um jogo. Parecia alguma coisa olhando de volta. A tela piscou mais uma vez. E então surgiu uma imagem. Só uma. O rosto. Aquele rosto. Sorrindo. Imóvel. Mas dessa vez, não estava dentro do jogo. Estava na área de trabalho. E por um segundo, no reflexo do monitor, parecia que ele não estava olhando para frente. Parecia que ele estava olhando direto para fora da tela. Depois disso, o computador desligou sozinho. Na manhã seguinte, o arquivo ainda estava lá. E não importa quantas vezes tentasse apagar, ele sempre voltava. Algumas versões dessa história dizem que o arquivo começou a se espalhar. Outras dizem que pessoas começaram a receber o mesmo e-mail de remetentes diferentes, mas com a mesma mensagem. Joga isso! E tem um detalhe que aparece em todos os relatos. Um detalhe que nunca muda. Depois de jogar, as pessoas começam a notar coisas estranhas. Sombras onde não deveria haver sombras. Reflexos que não acompanham movimentos. E aquela sensação constante de que tem algo observando. Não da tela, mas de algum lugar logo atrás dela. E talvez o mais perturbador de tudo isso não seja o jogo, mas a possibilidade. E se isso nunca foi só um arquivo? E se for uma porta? E se no momento em que você abre, alguma coisa abre de volta? Agora me responde. Se você recebesse esse arquivo hoje, com o seu nome no título, você abriria? Se você curtiu essa história, deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Você teria coragem de jogar? E só por garantia, talvez seja melhor não ficar muito tempo olhando para a tela no escuro. A gente se vê no próximo vídeo.